Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Não preciso de repetir, né? Mas é sempre bom deixar frisado que é um prazer muito grande conversar com os irmãos, proferir com os irmãos, entregar para os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E digo para vocês isso de muito conhecimento próprio, porque a vida de um crente, a vida de um cristão, ela tem que estar pautada na palavra do Senhor. Não é fácil, e nós vamos ver isso no decorrer da pregação, não é fácil servir a Deus. Equivoca-se quem acha que servir a Deus é fácil. E nós temos que entender isso. E dentro dessa perspectiva, nós, enquanto seres humanos, aqui nessa terra, e é um lapso temporal muitíssimo curto, aqui na terra, né, entre nascer e morrer, a gente passa por sofrimentos, passa por dificuldades, por dores, e aí ficamos naquela complexidade de querer entender, e às vezes não entendemos, por que sofremos tanto? Por que tantas dificuldades? Por que tantos problemas? E o texto que eu vou ler aqui nessa noite fala exatamente disso. E aí eu queria convidar os irmãos a abrirem vossas Bíblias, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. É uma palavra conhecida, mas que revela-nos muitas situações e muitas circunstâncias que nos são caras e que nós devemos observar, trazer para a nossa vida pessoal, trazer para a nossa vida profissional, trazer para a nossa vida familiar, para nós termos uma vivência de mundo melhor, uma compreensão melhor do que Deus tem preceituado para mim e para vocês. Amém? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 até o 10. O espinho na carne. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele, o Senhor, me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais que gloriarei, disse Paulo, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas provações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Forte isso, né, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui nessa reunião, Senhor, de homens e mulheres que servem a Ti, Senhor. Estamos aqui, Pai, com a única e exclusiva intenção de Te bendizer, de engrandecer o Teu nome, de Te conhecer, ó Deus, de Te agradecer, porque a gente sabe que o Senhor admira e gosta de um coração grato. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, dar ordem aos Teus anjos para que eles se acampem ao nosso redor, ó Pai. Que todo levante do inimigo, toda distração, Senhor, seja, em nome de Jesus, anulada. E que a misericórdia do Senhor esteja aqui. Que eu diminua e que o Senhor cresça sempre. Amém, amém. Irmãos, quando nos candidatamos a ler a Bíblia, para conhecer ao Senhor Jesus, muitos de nós quer só conhecer. Muitos de nós quer só entender. Lemos de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, com essa intenção. Como que se deu a história? Por que Jesus Cristo veio? Por que é o Novo Testamento? O que significa o Novo Testamento? Se eu preciso de cumprir a lei, se eu não preciso de cumprir a lei. Mas alguns de nós não passamos só disso. É aquele conhecimento, digamos, científico. Só para matar a curiosidade. Mas essa palavra aqui é uma palavra poderosa no sentido de te convidar a ser um crente mais profundo na palavra de Deus. Essa palavra aqui, com toda certeza, meus irmãos, quem vai ler apenas para conhecer, vai querer evitar essa palavra. Porque ela é muito dura.
e ao mesmo tempo muito real. Ela fala de espinho na carne. E vejam bem, nós estamos aqui falando de um grande apóstolo. O maior de todos eles no sentido de ter intimidade com o Senhor. Claro que Pedro teve, claro que João teve, claro que Tiago teve, que eram aqueles que ficavam muito próximos de Jesus. E Paulo não conviveu com Jesus enquanto Jesus estava vivo. Nós sabemos disso. Mas Paulo, pelo seu conhecimento, de ter estudado com Gamaliel, que era um homem poderosíssimo de conhecimento bíblico, principalmente da Torá, era um fariseu extremamente dedicado, quando Saulo, de família rica, tinha posses. Ele poderia ser ou continuar sendo aquele perseguidor de cristãos. Mas o que Deus tinha para a vida dele? Um propósito especial. Mas todas essas situações e questões fáticas, antes dele encontrar com Jesus, poderia ser razão para ele continuar sendo um homem arrogante, um homem petulante, um homem autossuficiente, um homem que se achava poderoso o bastante para massacrar aquele movimento que crescia naquela região. O propósito dele, concedido ao seu coração, era o de perseguir os cristãos. Veja que Paulo, antes de ser Paulo, ele havia acabado de sair de uma situação em que um grande cristão havia sido morto a pedradas, que é Estevão, que teve um encontro genuíno com o Senhor. Logo em seguida ele vai para Damasco para perseguir mais cristãos. E no caminho para Damasco, e nós conhecemos essa história, ele tem um encontro com Deus, com Jesus. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali naquele momento, ele passa a vislumbrar que a sua vida vai mudar completamente. Ele fica 3 dias cego, Ananias ora por ele, ele perde as escamas, Barnabé o auxilia, e ele passa então a seguir o propósito de Deus para a vida dele. Mas ele teve dores, e é o que nós vamos falar aqui nessa noite. O tema da pregação é o poder da dor na vida das famílias que servem a Deus, das famílias cristãs. O poder da dor e os seus efeitos na vida dos membros das famílias cristãs. Irmão, esse texto, se nós formos ler passo a passo, nós vamos ter a convicção, aos olhos humanos, que Paulo, ao escrever isso aqui, estava maluco de tudo. Maluco de tudo. Como que eu vou sentir prazer na dor? Na psicologia isso tem nome, é sadomasoquismo. Como? Deus se fez de louco em algumas situações para confundir os sábios. Mas aqui, de boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Aqui, irmão, é o evangelho para um crente corajoso. O primeiro aspecto que nós temos que notar é: servir a Deus exige de mim e de você coragem. A não ser que você queira dourar a pílula, como muitos pregadores coaches têm feito por aí. É o Deus da provisão, é o Deus da bênção, é o Deus da promessa. Sim, Ele é tudo isso. Mas Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. E Deus quer que nós sejamos muito mais do que isso. Quantos espinhos na carne são colocados na minha vida e na sua vida, para nós entendermos isso. Imagino eu que se Paulo não tivesse aquele espinho na carne, ele fala das revelações que ele estava recebendo. Paulo estava curando, Paulo estava ministrando e muitas vidas aceitavam Jesus. Se aquele espinho na carne não tivesse ali, talvez Paulo, na sua arrogância de Saulo, quisesse ser como Deus, ou talvez maior do que Deus, porque eram muitas revelações, eram muitas bênçãos através da vida dele.
Mas aquele espinho na carne foi colocado ali para que Paulo lembrasse de quem ele serve. Aquele espinho na carne foi colocado para muitas coisas, mas dentre elas para que Paulo fosse humilde. Para que Paulo tivesse a dependência de Deus. E para que Paulo falasse sobre a graça de Deus. A graça misericordiosa de Deus. Que é o que basta para mim e para você, é o que o texto está falando. Estamos atravessando um período, meus irmãos, falávamos agora na reunião de pastores, a gente ora antes de vir para cá, claro. Né? Quando a gente consegue chegar mais cedo aí, tem das 6 às 6:30, né, pastor? A gente está lá intercedendo pela igreja e intercedendo por cada um de nós. Pastor Júnior falava lá em Mateus 21, pastor, 22, dos sinais do fim dos tempos. Terremotos, situações odiosas. Para quem está conectado nas redes sociais, ou está assistindo os jornais, percebe claramente que a gente está nessa situação. Nós estamos vivenciando o início do fim. Nós temos que abrir os nossos olhos por conta disso. Nós temos que vigiar. Mas muitos mesmo, muitos cristãos, muitos crentes que se autodenominam crentes, estão tão rasos na fé, que passam despercebidos quando erram. O espinho na carne não tem sido suficiente para chamar a atenção dele. Ele tem pecado. Ele tem praticado as coisas de outrora. De quando ainda ele não tinha aceitado a Jesus. De quando ainda ele não tinha vivido as experiências com Jesus. E o sinal vermelho acende, o Espírito Santo mostrando para ele, não peca, você pecou, vamos pedir perdão. A morte de Cristo não tem sido justificada na vida desses crentes, que é o privilégio de nós termos a oportunidade de pedir perdão quando erramos. E nós vamos continuar errando. Mas quando eu peco e peço perdão, e Deus fala para mim, vai e não peques mais, quer dizer que eu tenho essa maravilhosa possibilidade. Mas muitos de nós, muitas das pessoas que servem a Deus, têm varrido para debaixo do tapete os erros. E têm vivido a vida de mundo e a vida de igreja, a vida de obra, como se nada tivesse acontecido. Isso é perigoso, meus irmãos. Isso é terrível. Isso vai nos conduzir a um só lugar, ao inferno. E o inferno existe. Eu tenho visto pastores pregando e pastoras, imaginando, conjecturando, falando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, que inferno não existe, que o inferno é aqui. Não, meus irmãos, não vos equivoqueis, nada disso. Nós temos que nos alertar para isso, nós temos que vigiar sobre isso, a todo momento. Mas a palavra de Deus não é sobre isso, a palavra de Deus é sobre outras coisas. E dentre essas outras coisas, eu gostaria de falar algumas com vocês. A pregação talvez comece agora. Mas é verdade, mas nós precisamos desse pano de fundo para entendermos o porquê de estarmos aqui. E a gente está acostumado a ligar o rádio, dificilmente liga o rádio, mas a televisão, o Instagram, e a gente tem visto aí os coaches falando de um evangelho muito bonzinho. E não é isso. Tem sim, tem as suas bondades, é claro. Mas para nós chegarmos nesse plano, nós temos que ouvir também algumas palavras que falam a verdade aos nossos corações, que nos chamam a atenção. Aqui estão várias famílias reunidas. Quantas pessoas aqui, se eu deixar levantar a mão para falar de dores espirituais, de dores emocionais, de dores físicas? Quantos de nós não questionamos, pai, por que estou passando por isso? Irmãos, eu saí de uma depressão tem pouco tempo. Muitos de vocês testemunharam isso. Uma dor, um espinho na minha carne para que eu voltasse ao primeiro amor. Todos aqui sabem que eu sou delegado de polícia. E nessa situação, se você não vigiar, a arrogância, ela toma conta da sua vida. A autossuficiência toma conta da sua vida. Saí de Minas Gerais, fiquei lá 5 anos. Né? Tinha um apelido ruim, não vou nem falar dele ali, do delegado da região noroeste, a cobra do noroeste. Por quê? Porque eu efetivamente combatia o mal, às vezes com o mal.
Quando eu via um latrocida, um traficante, um reincidente, que não tinha o menor amor no seu coração para com as famílias, vendendo drogas, praticando roubos e ceifando a vida de pessoas, meu irmão, ele mudava dali. Ele mudava mesmo. Então, assim, essa coragem estava me deixando autossuficiente. Eu vim para Goiás, passei no concurso aqui também, Deus me deu esse privilégio. E aqui da mesma forma, eu trabalhei com crime organizado durante 14 anos. Essas estatísticas os irmãos veem aí de que 98% dos roubos de carga no estado diminuiu. Eu sou um dos responsáveis por isso. Bandido na rodovia não tinha vez com a DECAR. Não tinha vez com a reunião da Polícia Militar, o COD, com a DECAR. E aquilo mexia com o meu ego. Mas Deus foi lá e pôs um espinhozinho chamado depressão. Vem cá, rapaz, vem cá. É aqui que eu quero te ver. É aqui. Você depende de mim. Você não é nada. Se você não vier, eu vou fazer um espinho mais doído ainda. Falei, não, Senhor, basta. Basta. Liguei para a pastora Luciene, pastor Luiz, falei, pastor, eu quero ir para a igreja, lavar a igreja. Eu quero ficar aí. Isso depois de muita oração, depois de muita droga, liberada, né, irmãos? Os tarja preta, ressalte-se, né? Os psicotrópicos, liberados pela psiquiatria. Falei, Senhor, eu estou cansado disso aqui. Minha mulher sofrendo, minhas menininhas sofrendo. Falei, Deus, o que eu preciso fazer para que o Senhor diminua essa dor? Ele falou, você vai voltar para o primeiro amor. Mas para você voltar para o primeiro amor, eu vou te ensinar tudo de novo. Vim para a igreja, fiquei com o irmão Glaucio, mais o pastor Glaucio, mais o pastor Devanir. Jorley, desculpa. Devanir orou por mim também. Pastor Jorley. Nós ficamos aqui 8 horas juntos. Entre uma lavada de chão, uma colocada de cadeira, uma limpeza de pó e uma oração. Nós almoçávamos juntos. E assim foi. E assim foi. Até que Deus tirou a depressão. Agora você está preparado. Só que é o seguinte. Aleluia. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Só que é o seguinte, meu caro. Você não vai mexer com crime organizado por enquanto, não. O meu propósito para você é outro. Eu vou falar de propósito ali. Você vai cuidar de velhinho. Você vai cuidar de idoso. Você vai cuidar de idoso. 65 mais. Você vai cuidar de idoso e de pessoas com deficiência. Eu falei, amém, Senhor. Eis-me aqui. Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria cuidando de pessoas hipervulneráveis. E as experiências ali, meus irmãos, têm sido maravilhosas. E muita cadeia tem acontecido ali. Mas assim, o que eu quero dizer para você com esse pequeno testemunho? Melhor nós irmos no caminho que Deus traçou para nós, entendermos que é isso mesmo, orarmos, pedirmos a direção, sermos humildes, sermos obedientes, entendermos o que é graça, do que Deus dá uma apertada naquele espinho, porque cada um de nós tem um espinho, e ele dói, mas esse doer significa regressar ao caminho que Deus planejou para você, e é isso que Deus quer para nós. E aí, eu quero falar do primeiro aspecto dessa pregação. A dor revela nossa fragilidade. A dor revela nossa fragilidade. O principal exemplo é o próprio autor desse livro, que é Paulo. Como eu disse, Paulo, a Bíblia me permite falar sobre isso, entender a personalidade de Paulo. Ele era um sujeito arrogante. Ele era um sujeito autossuficiente. E foi necessário que aquele espinho, e ele fala de um demônio, e aqui nós não vamos falar de, que espinho que era esse? Aí tem 3 vertentes na teologia, uns falam que era na carne mesmo, era uma úlcera, era um problema nos olhos, era alguma coisa nesse sentido, outros falam que era algo sentimental, né? Era uma depressão que ele tinha, uma síndrome do pânico, outros falam que era algo espiritual mesmo, uma queda que ele tinha. E aí a pessoa vinha essa dor espiritual para ele estar sempre no caminho de Deus. Isso não importa para nós. O que importa é que a dor revela nossas fragilidades. Por que a dor revela nossas fragilidades? É para nós entendermos que a gente tem que depender de Deus.
Está doendo, meu irmão. É insuportável. É físico. É emocional. É espiritual. Isso revela a sua fragilidade. Por que que revela a sua fragilidade? Porque Deus quer que você dependa dEle. E diariamente Ele quer que você lembre disso. Isso é normal na vida daqueles que se candidatam a servir o Senhor Jesus. Não com essas vãs filosofias de vida que a gente vê direto no Instagram, no Facebook, em certos programas, futilidades. Não, não é isso. É nós sermos realmente, de fato, dependentes da existência do Senhor. Primeiro que nós só existimos porque Ele permitiu. Nós já somos o milagre de Deus estarmos aqui. É fato. Eu convido os irmãos a dar uma ida lá na UTI do Araújo Jorge. Ou lá no Hugo. Irmãos, é muito sofrimento. Hoje você está aqui bem. O doutor estava machucado esses dias, né, doutor? Está bem, graças a Deus. Não doeu, doutor? Dói. Mas qual foi o propósito de Deus para isso? O que Deus queria para isso? Por que você está sentindo tanta dor? Meu irmão, por que Deus não dá o melhor para aquelas irmãzinhas do coque, que oram e que revelam um monte de coisas? Elas estão lá hipossuficientes. Porque se Deus retirar delas aquela situação que ela está passando, e ali você tem que entender que é Deus mesmo, elas vão esquecer de Deus. Elas podem esquecer de Deus. Elas podem passar a se achar autossuficientes. Muitos deles caem, porque passam a revelar da carne. Mas isso é um outro assunto. O que importa é a dor nos revela a nossa fragilidade. E segundo, a dor desenvolve a nossa fé. Irmãos, é interessante nós notarmos o que é a natureza adâmica. Quando eu e você passamos a caminhar, passamos a trabalhar, passamos a conquistar as coisas, que a gente acha que está tudo bem, está tudo maravilhoso, a gente esquece Deus. Isso aos olhos de Deus pode parecer normal, aos olhos dos homens também. Mas ali tem que acender um alerta a todos nós, para esse desenvolver da fé. Fé tem definição em Hebreus, nós não vamos falar disso. É você entender que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das dores, Deus está ali. E ali é só um momento, um período de tempo, que Deus está te preparando para alguma coisa maior. Você tem que acreditar nisso. Amado, se você está servindo a Deus, se você está orando, se você está jejuando, se você está buscando a presença do Senhor e está passando por luta, não tem nada de errado aí, meu irmão. É Deus te preparando. Aí você tem que nutrir a sua fé para que isso aconteça. Imagine os irmãos, se José chegasse no Egito de uma forma normal, se apresentasse como um revelador de sonhos, e esse era um dom que ele tinha, e ali naquele momento ele já fosse apresentado a Faraó. Vocês acham, meus irmãos, que ele chegaria onde chegou como sendo o segundo maior homem do Egito? Jamais. Ele foi vendido como escravo. Ele foi preso por mais de 2 anos. Mas ali dentro ele começou a adquirir experiência na fé. Para que só então depois Deus desse a ele o privilégio de fazer o que ele fez. Ele estava conectado com Deus. E nós temos que aprender, meus irmãos, que essa história não é uma história que está lá no passado e morreu com José. Não. Aquele Deus lá é o meu Deus, é o seu Deus. Nós podemos ser como José foi. Nós podemos ter a relação que José tinha com Deus. Se nós olharmos o que aconteceu com Davi, por exemplo, quando ele se envolve com Betseba, quando ele mata o esposo dela, Urias, ele se arrepende mortalmente. Era um rei prudente, era um rei sábio, era um rei que tinha fé.
Mas ele errou, ele pecou. E aquele alerta vermelho que eu falei, acendeu nele. E eu convido os irmãos depois a ler o Salmo 51, é o salmo que ele escreve logo depois que ele cai. Ele clama, ele chora pela presença de Deus. Deus, quem sou eu sem o Senhor? É claro que houve as consequências do seu erro. E aí foge completamente aquilo que nós estamos falando. Aí a dor em consequência do seu pecado, do seu erro. Aí, irmão, aí nós vamos ter que passar por isso. Aí é que muitos equivocam da graça de Deus, da supergraça. Não, irmãos, nós somos fruto daquilo que nós escolhemos. O livre-arbítrio é um negócio perigoso. Perigoso. Se você não tiver consciência cristã, identidade de cruz, você vai fazer besteira. Mas mesmo que você faça, mesmo que você erre, mesmo que a dor lhe sobrevenha, Deus é contigo. Deus vai te abençoar. Deus está aí junto de você através do Espírito Santo. É isso que Ele quer para a sua vida. É isso que Ele quer para a minha vida, essa proximidade. Essa relação íntima. Eis que estou à porta e abro. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear contigo. Ele não está lá para arrombar a porta. Ele está batendo educadamente. Irmãos, eu fico imaginando a Santa Ceia. Que maravilha. Ali com Jesus, desfrutando daquele momento maravilhoso, Ele conversando com os discípulos. Os discípulos nem imaginavam que logo depois Jesus seria crucificado, passaria por tudo aquilo. Nós temos esse privilégio, meus irmãos. Isso não é carnal. Muitos de nós ficam imaginando, não, eu queria ver, eu queria pegar. Mas ver e pegar, meu irmão, é o seu irmão que está do seu lado, de você ajudá-lo, de você abraçá-lo, de você estar junto no sentido de entender os problemas, a dor que ele sente, e essa dor vir também ao seu encontro, e você conversar com ele, orar com ele, e ele orar por você. É isso que é o cristianismo. É isso que Deus quer. Não esse egoísmo de crescer e avançar e ser rico. Não, nada disso. Isso é promessa de Deus para a minha vida e para a sua, claro. Aqui nós teremos esses frutos, sim. Mas nós temos que pensar além disso, muito além disso. Nós temos que entender qual é o propósito de Deus nessa temática. Senão nós vamos sofrer. Vamos lotar consultórios psiquiátricos, vamos lotar consultórios de psicólogos. E nós não vamos chegar a esse entendimento. E a palavra é clara nesse sentido para nós. Nós temos que colocar na dispensação do Senhor para entender isso. Viver isso. Buscar isso. Terceiro, a dor nos direciona ao propósito. Deus às vezes pega você, te dá aquele empurrão. Volta para o propósito. Redirecione a sua vida. Eu disse agora, estamos vivendo num mundo extremamente consumista. Tudo chama a nossa atenção. Tudo disputa a sua atenção com a atenção que você deveria dar ao Senhor. Você tem buscado essas conquistas no mundo para satisfazer a sua alma, para satisfazer o seu ego, para satisfazer os seus sentimentos. E acaba esquecendo daquilo que Deus separou você. E aí Deus vem e te redireciona. Ele pode fazer isso de diversas formas. O que tem preterido a presença de Deus na sua vida? É o carro? É a casa? É um filho? É um marido? É uma esposa? É o trabalho? Acabei de dar o meu testemunho aqui. Volta. Vou te redirecionar. E aí, meus irmãos, muitas vezes dói. Dói, eu vou falar para vocês que dói mesmo. Mas esse redirecionar é Deus preparando a sua vida para algo maior. Tenha certeza disso, meus irmãos. Aprenda isso de uma vez por todas. Se você está sendo redirecionado,
você estava numa situação de conforto. Estava tudo bem, tudo normal, viagem para o exterior, viagem para a praia, e de repente vira um mar de ilusões. O céu se fecha, vira um bronze, você não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz. Alguma coisa tem aí, meu irmão. Alguma coisa tem aí. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, tão bendito, tão soberano, que Ele te dá a oportunidade de entrar para dentro do seu quarto, colocar o joelho no chão, exercitar a sua fé, que era o segundo tópico, para você entender por que você está passando por aquilo. Esse é o agir de Deus para direcionar você àquilo que Deus quer para a sua vida. A gente vê muitos irmãos que eram ricos, diziam muito felizes, e de repente alguma coisa ruim acontece em sua vida. Se nós formos na palavra de Deus, a gente vai ver muitos exemplos nesse sentido. Mas o principal deles é Jó. Jó levantava de manhã, fazia sacrifício ao Senhor, tinha os filhos maravilhosos, sacrificava não só para ele e para a esposa, mas para os filhos. E o inimigo disse para o Senhor, falou, não, esse aí é tranquilo, tem tudo. Está tudo maravilhoso, ele vai fazer isso sempre. E Deus, que conhecia o coração de Jó, e conhece o meu e o seu, atribuiu-lhe dores. Ele perdeu filhos, ele perdeu uma série de coisas, perdeu todos os seus objetos materiais. Mas eu fico imaginando a dor de um pai perder 10 filhos. Imagina isso. Mas Deus sabia o espinho ou a dor que ele daria para Jó, a ponto dele aguentar. Isso jamais aconteceria comigo ou com você, sem Deus entender que eu e você teríamos capacidade psicológica e espiritual para sustentar essa dor. Mas isso acontece. Mas vejam, meus irmãos, Deus não poupou nem mesmo Jó. Nós temos que entender e compreender e executar isso sobre Deus. Como eu disse, o evangelho é para as pessoas corajosas. Aqui não tem lugar para covarde. Não tem lugar para covarde. Aqui não tem lugar para aqueles que querem só conhecer, como eu disse aqui no início da pregação. Se você está sentado nesse banco hoje, meu irmão, ponha na sua cabeça, servir o evangelho é duro. Servir o evangelho não é fácil, mas o galardão e a recompensa é maravilhoso. Nós somos milagres vivos da presença do Senhor. Passamos pela dor, vivenciamos a dor agora e teremos mais dores. Mas tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um objetivo. Tudo isso tem um escopo, que é a salvação. Não vamos discutir aqui o sexo dos anjos, sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Muitos aqui, os que são meus alunos, conhecem a minha opinião, que eu acho que é a mesma dos meus pastores. Cautela, cuidado com isso. Sabe por quê? Porque senão você vai achar o seguinte: eu aceitei a Jesus, estou salvo, vou para o mundo, estou salvo. Quem explica isso não leu a Bíblia na sua integralidade. Não tem a intimidade que deveria ter com Deus para saber e entender sobre isso. Mas o melhor de tudo isso, meus irmãos, para finalizar, é que mesmo diante dessas dores, mesmo diante dessas dificuldades, nós falamos de fé, nós falamos de propósito, nós falamos de fragilidades expostas, nós falamos da maravilha que é termos o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. E aqui nós poderíamos parar a pregação, mas mesmo assim nós ainda ficaríamos em dúvida. Ficaríamos em dúvida. Que Deus é esse que não vai me poupar das dores? Que Deus é esse que não vai me livrar das dores? Eu não quero servir um Deus desse nunca. Não.
Não quero. Quero dizer para você, meu irmão, que Deus pode não te poupar da dor. Deus pode não te livrar da dor, mas Ele vai te sustentar. O Deus que eu sirvo e que você serve, você tem que entender isso, Ele vai te sustentar. Ele está aqui nessa noite para dizer para você: eis-me aqui, estou aqui para dizer para você que eu vou te sustentar. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel eram homens convertidos ao Senhor, tinham experiência com o Senhor. Sadraque, Mesaque, Abednego foram lançados na fornalha. Não tiveram um arranhão, uma queimadura, porque lá dentro tinha o quarto homem com eles. Esse quarto homem está aqui nessa noite, meus irmãos. Esse quarto homem, ele está aqui para te abraçar. Ele está aqui para dizer para você que ele é contigo. Daniel na cova dos leões, Deus não poupou ele. Por que Deus não quis poupá-lo? Porque Deus tinha um objetivo maior na vida dele. Da mesma forma que tinha com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus tinha com Daniel. Deus deu um sono profundo para aqueles leões e nada aconteceu com ele. Tudo aquilo foi para testemunhar que aquele Deus que eles serviam era o maior e o único e suficiente Salvador para a vida deles. É assim que Deus quer comigo e com você, que batamos no peito e digamos para as pessoas que nós servimos a Jesus, que não tenhamos vergonha disso, que não tenhamos o desânimo sobre isso. Deus quer homens e mulheres corajosos, que mesmo passando por dores, que mesmo passando por dificuldades, que mesmo passando por tudo aquilo, todo tipo de privação, mas que sejamos fortes, porque Ele é conosco. Ele é comigo, Ele é contigo. A tristeza pode durar uma noite, meus irmãos, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nós temos que entender isso. Tranquilidade, calma, ponha na presença do Senhor. Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é conosco. Eu quero convidar os irmãos a se levantar. Vamos fazer uma oração para Deus dar a nós esse entendimento maravilhoso do que é essa dor, o porquê dessa dor, que propósito Deus quer com isso, para que Deus esteja nos sustentando a respeito de tudo isso, nos fazendo compreender e serem compreendidos sobre essas dificuldades que passamos. É maravilhoso, meus irmãos, quando a gente vai em algum lugar e a pessoa te olha e fala: opa, senti a presença de Deus, viu? Esse cara aí, esse é usado do Senhor. Nada de cobra do noroeste de Minas, não. É o pastor Alexandre, é o servo de Deus. Não é aquele delegado sisudo, né? Aquele delegado que faz jus ao cargo, não. É o servo de Deus. Eu confesso para os irmãos que agora, irmão, antes de encarcerar o cidadão, eu prego para ele. Algumas vezes eu sinto dificuldade, mas eu falo de Jesus para ele. Não, alguns casos eu faço. Alguns casos dá vontade de fazer outra coisa, mas Deus tem nos mudado, tem nos moldado. E dentro dessa perspectiva, eu quero orar com os irmãos. Eu quero que o Senhor Jesus visite o seu coração, visite a sua alma, visite a sua mente, e faça entender que essa dor que você está sentindo, que produz efeitos, ela vem de Deus. Tenta entender que o Senhor está colocando isso na sua vida para te dar algo mais do que especial, te preparando por uma situação melhor. Lembra de José? Olha o que José virou: governador do Egito. Imagina o que Deus tem preparado para você, meu irmão e minha irmã. Não se equivoque, não questione, não seja maldizente, apenas agradeça, porque Deus tem preparado algo muito grande para você, para mim. Pode ser amanhã, pode ser essa semana, pode ser semana que vem, pode ser ano que vem, porque o tempo dele é diferente. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, agora neste momento, visitar o meu irmão, a minha irmã, Senhor. Muitos aqui eu não conheço, Pai, mas o Senhor conhece desde o ventre materno. O que eu te peço, Pai, visita eles, ó Deus.
Oh Jesus, nós vimos aqui que o Senhor pode não nos livrar da dor, o Senhor pode não nos poupar, mas o Senhor é quem nos sustenta. Sustenta os meus irmãos, ó Pai, da mesma forma que o Senhor tem sustentado a minha vida. Sustenta as famílias aqui representadas, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, derramar, ó Pai amado, a tua unção sobre eles. Proteja eles, ó Pai, contra todo o mal. Cerca a vida deles com os teus anjos. Cobre eles com a armadura divina do Senhor, ó Jesus. Ouça eles, ó Pai. Responda a eles, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, recantalamanaias, checantaramanás. Abençoa os teus filhos, ó Pai, no nome de Jesus. Ó Senhor, toca nos corações de cada um deles, ó Pai. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluias. Eu agradeço pela oportunidade, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês.